Fala pessoal, então estamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso de Introdução à Programação, onde a gente vai falar sobre estruturas de repetição, tá? Então o primeiro ponto, na primeira aula ali, que foi a nossa live, né, a gente falou um pouco ali sobre o conceito binário e etc, algo mais introdutório, e a gente começou já a pôr a mão na massa e brincar um pouco ali numa estrutura ali do nosso Blockly, e agora a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo, um pouco do conceito, tá? Então a ideia dessas aulas conceituais é exatamente isso. A gente vai pegar um pouco do conceito de cada uma das coisas que a gente está aprendendo ali nas nossas aulas de sábado, né? Que são as aulas um pouco mais ao vivo ali, mão na massa, e a gente vai começar a entender o porquê o que é isso, quanto que a gente usa, tá? Antes ali até de entrar no nosso conteúdo, a gente vai aqui vir para a tela, tá? Onde a gente vai vir aqui na área do curso. Você vai vir aqui e eu já quero deixar de antemão aqui para vocês apresentado, né? Vocês podem vir aqui ó, em continuar aprendendo, onde vocês já estão aqui no nosso curso. E aqui a gente tem o envio do desafio, né? Eu tinha falado com vocês ali na última aula que a gente iria que eu quero receber de vocês o desafio da atividade 7 e atividade 8, né? Então, disponibilizamos aqui o formulário, você pode clicar aqui para acessar o Blockly, né? Ó, cliquei aqui, acessei aqui, é onde vocês vão fazer o exercício 7 e 8 do labirinto, né? E aí vocês já podem enviar aqui a imagem do exercício 7 e 8, e aí me fala, você achou fácil, achou difícil? Vamos ver aí como que tá? Aqui eu coloquei os dois arquivos aqui da aula que está ligado à exibição de qual das atividades, né? Então que tem um ícone, o desenho aqui da atividade 7, também tem aqui o desenho da atividade 7 e 8, né? Aqui na nossa lista, tá? E vamos lá então. Aqui a gente vai ter essa aula do dia 22 de hoje, né? As estruturas de repetição, tá? Que é o que a gente vai falar. Então, voltando aqui à nossa apresentação, o que são estruturas de repetição? Não sei se vocês lembram, eu quero até voltar aqui no nosso Blockly, quando a gente estava fazendo aqui o labirinto, né? E aí a gente viu que aqui um pouco mais para frente, acho que a partir da atividade 3, a gente percebeu que a gente usou esse carinha aqui, né? Repetir até, faça, para ele poder ficar repetindo uma ação. E aqui já ficou muito claro, né, o objetivo. Inclusive aqui, ó, hoje nós vamos usar ele mais ou menos assim como um astronauta. Aqui, basicamente, a gente viu já o funcionamento dele, mas o que é esse laço de repetição, né? O que é essa estrutura de repetição? E aí nós vamos ver, é bem básico, né? Nós não vamos ficar focado aqui somente, né, no conteúdo propriamente dito do slide aqui, mas a gente vai pôr a mão na massa hoje também, tá? Então vamos lá. A estrutura de repetição, por que eu preciso de uma estrutura de repetição, né? Então eu trago aqui uma analogia do despertador. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade tremenda de acordar pela manhã, porque eu coloco o meu despertador para tocar e aí já começa a tocar ali bem cedo, acorda às 5h30 da manhã, e aí eu ativo aquele modo soneca, né, que ele fica despertando de tempos em tempos. Mas eu tenho que acordar todos os dias com o despertador para poder trabalhar. E aí, imagina, né, aqui eu trago a seguinte questão, né, imagine acordar todos os dias e você ter que ir lá e programar de novo o despertador para o mesmo horário, né? Quão cansativo seria, quão difícil, né? Imagina, meu Deus, eu provavelmente iria acordar um dia e o resto da semana acordaria todos os dias mais tarde. Então, em vez disso, a gente usamos um modo de repetir. É algo que é rotineiro, que sempre vai ter uma lógica. A gente pode usar essa estrutura de repetição para a gente poder fazer aquilo que é, né, que é moroso, que é repetitivo, a gente fazer de uma forma programática sem ter muito esforço, né? Então, ele vai fazer para a gente esse trabalho todos os dias
E da mesma forma, né, eu não estou dizendo que o despertador funciona com laço de repetição, mas ele funciona da mesma forma. Então toda aquela atividade que eu estou fazendo e eu tenho que fazer de novo, eu tenho que fazer de novo, eu tenho que fazer de novo, ao invés, né, por exemplo, voltando aqui no nosso Blockly, né, eu tenho que avançar, e tenho que avançar, e tenho que avançar, eu poderia, se ele me permitisse, colocar vários avançar, um debaixo do outro, um debaixo do outro. Só que ficaria cansativo, né? Então, como que a gente cria algo para poder facilitar? E aí a computação ela entra muito nisso, né? O computador, a programação, né? Os sistemas eles resolvem os problemas das pessoas, que é isso, né? Aquilo que você faz todo dia que é repetitivo, que é cansativo, a programação entra com isso. E a estrutura de repetição, aqui a gente olha sobre dois pontos que eu acho que é muito importante falar, tá? Nesse primeiro momento. Uma estrutura de repetição, nela eu tenho a ação, ou seja, o que eu quero repetir, tá? E pode ser várias coisas, não precisa ter só uma ação. Mas eu tenho umas ações, então, que eu quero repetir, que aí no caso aqui do despertador é desperte, né? Estou pensando aqui talvez até na ideia ali do soneca, né? Da soneca. Então eu falo com ele, olha, desperte enquanto, e aí eu tenho que ter uma condição de parada. E essa condição de parada ela pode ter duas formas. A primeira dessa é fixo, né? Por exemplo, desperte 10 vezes. Sei lá, imagina que você tem que fazer alguma coisa e você já sabe exatamente o número de vezes que tem que acontecer. E aí vamos dizer que eu quero que desperte por 10 vezes, tá? E essa é a condição de parada. Enquanto não terminar as 10 vezes, ele vai continuar despertando, tá? Mas também eu tenho, agora pensando numa estrutura ali do soneca, né, que é o que eu sofro ali, é desperte a cada 30 segundos, aí eu estou adicionando essa lógica que numa estrutura de repetição não é obrigatória, mas normalmente é o que traz realmente algo um pouco mais próximo da nossa realidade, né, a lógica, mas vai ficar despertando uma vez atrás da outra, né, ficaria muito estranho. Então, eu tenho aqui desperte a cada 30 segundos. Então ele vai despertar, vai, sei lá, vai dar um bip, blim, né? E daí, a cada 30 segundos ele vai despertar de novo. E aí, qual que é a condição de parada? 10 vezes ou até clicar em desligar. Estou pensando aqui talvez num despertador ali que você vai lá e vai bater em cima dele, né, de raiva, igual esse menininho aqui de trás, né? Tá chateado que teve que acordar para ir para a escola cedo. E aí aqui, por que eu preciso de ter obrigatoriamente uma condição de parada? Imagine o seguinte, né? A gente tem aqui um despertador que eu criei, sei lá, o meu primeiro programa foi criar um despertador, e aí imagina se eu não tenho uma condição de parada, se eu não tenho um botão de desligar, né? Ou se eu não digo assim, desperte por no máximo 10 vezes ou até desligar. Esse despertador ele vai matar a pessoa de raiva. A pessoa vai acordar e vai trabalhar, vai estudar muito estressada, né? Então, a condição de parada ela é algo obrigatório, senão vai acontecer um efeito que a gente chama aí na programação de loop infinito. E pessoal, isso vai fazer com o seu computador, ele vai travar, ele vai começar, por quê? Porque o processamento ele vai ficar usando o recurso ali do seu computador o tempo todo e ele não para e ele não para, né? Todo mundo cansa, inclusive o computador, tá vendo? Então, a condição de parada é obrigatório. E a ação também, porque imagina, eu ter uma repetição de nada, né? Não vai fazer nada. No mínimo ele tem que comparar alguma coisa, ele tem que ter uma lógica, né? Senão não faria sentido nenhum. Então eu sempre vou empregar essa repetição quando eu precisar aplicar alguma lógica, né? Alguma ação, e que eu tenha que fazer isso mais vezes e que todas essas vezes eu tenho uma lógica para aplicar elas, tá? Então, show de bola, agora a gente vai voltar aqui para o nosso Blockly. Então, para acessar o Blockly, você vai vir aqui, né? Ó, estamos aqui no site misaelsoares.com.br, vai clicar aqui, nem clicar, né? Você chega com o mouse em cima de curso, programação em blocos, ele vai te trazer para essa telinha aqui. E hoje nós vamos trabalhar em cima da tartaruga, tá? Então, ó, a da tartaruga aqui, nós vamos usar o laço de repetição para poder nos ajudar a fazer algumas atividades repetitivas. Por exemplo, desenhar, né? Imagina aí, quem gosta de desenhar, se tivesse que fazer algum desenho de alguma forma em um computador, e aí a gente vai ver aqui na frente, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que tem algumas atividades aqui que são bem chatinhas, né? E aqui
a gente vai ver que a estrutura, o laço de repetição, ele vai nos ajudar a fazer esse quadrado aqui, sem eu ter que escrever avançar, 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 tá? A gente vai fazer isso apenas uma vez. Então, a minha estrutura de laço que a gente vai fazer aqui é a seguinte, tá? Primeiro, vamos puxar esse carinha para cá. E aí a gente tem aqui, ó, a primeira vez aqui, a gente já vê aqui nessa estrutura de repetição que ele já tem uma condição de parada, porque eu tenho uma quantidade de vezes que eu vou fazer. Essa já é a condição de parada. Porque eu tenho várias, tá? Inclusive, um pouco mais para frente a gente vai ver que tem outros laços. Eu até posso mostrar nessa mesma aula aqui, mas não é o objetivo inicial. Eu só quero mostrar a estrutura básica do laço e por que ele é importante, tá? Então vamos lá. Eu já tenho aqui, eu tenho que desenhar o quadrado, né? Quando eu venho aqui em ajuda é o que ele fala, ó, crie um programa que desenha um quadrado, ok. Então a primeira coisa que a gente precisa aqui é trazer que a repetição, um quadrado ele tem 4 lados, então a gente vai desenhar 4 linhas. E aí então eu vou pegar esse avançar aqui e vamos executar para ver aqui, tá? Mas a gente já sabe aqui que isso aqui não vai dar legal, olha. Ixi, ele fez uma linha e foi para cima toda a vida. Por quê? Porque ele avança, mas ele tem que virar, ele tem que ter uma voltinha. Então quando eu venho aqui na tartaruga, ele tem essa opção aqui ó, da gente virar. Então eu tenho uma lógica, né? Eu não posso simplesmente, vai desenhando aí, né? Lembra da questão da lógica? Então eu tenho uma lógica, ele vai avançar 100, mas depois que ele avançar 100, eu quero que ele vire 90 graus à direita. E é à direita mesmo, né? Ele vai virar, ó, subiu 100, vira à direita. Como é que eu sei que é 100? Vamos testar, talvez nem seja 100, né? Vamos ver aqui se é 100. Eu não sei que tamanho que é aquilo. Opa, já deu muito certo aqui, pessoal. E vejam que ele gerou um código aqui. Esse código, depois, mais para frente, a gente vai entrar em códigos, tá? Por enquanto a gente vai fazer em bloco mesmo. Mas aqui a gente já vê que deu certo aqui, mas eu vou até repetir aqui o modo 1 para a gente poder visualizar. Se eu colocasse 50, ele ia fazer um quadradinho um pouquinho menor. Vamos ver, ó, olha lá. Fez um quadradinho um pouquinho menor. Eu não queria tão pequeno. E nem tão pequeno quanto 20, né? Olha, ficou menor ainda. Ou 150, que aí ele vai ultrapassar o tamanho que eu quero, né? Então, era 100 mesmo, e que bom que deu certo. Então, imagine aqui, beleza, eu tenho que fazer um quadrado, mas imagine se você tivesse que desenhar na tela, sei lá, 100 quadrados, né? Seria muito mais difícil. Então, agora ele está falando o seguinte, olha, modifique o programa anterior para desenhar um pentágono em vez de um quadrado. Ok. O que é um pentágono? Olha, ele tem aqui uma linha reta, bem semelhante ao outro, então a gente já sabe aqui que a estrutura vai ser muito parecida, mas o pentágono ele tem 5 lados, né? Então eu posso vir aqui e já mudar para 5 vezes, porque eu tenho que fazer 5 traços, né? 1, viro, 1, viro, 1, viro, 1, viro 1, tá? Agora, diferente ali do que a gente tinha feito do quadrado, vamos executar aqui, vocês vão ver que algo não vai dar tão certo, olha. Ó, ele executou e ele virou 90 graus, né? Para um lado, até deixa eu ver se eu ponho aqui na internet. Ó, 90 graus, só para vocês verem aqui. 90 graus, opa, 90%, 90 graus. Ó, aqui dá uma boa visão para a gente, né? 90 graus ele entende, ó, aqui que a gente tem essa abertura aqui, e eu teria, por exemplo, entre eles aqui, né, 1 grau, 2 graus, até 90 graus. Quando eu junto 90 graus, aí a gente tem os 180 graus, e 360 graus é o raio completo de um círculo, né? Então, é isso que está acontecendo aqui, só que é um pouco mais que 90 graus, ou um pouco menos que 90 graus, a gente vai fazer aqui, né? No caso, ele vira menos, né, do que 90 graus, olha. 90 graus seria aqui, se ele é um pouquinho mais aberto aqui, então ele vai ser um pouco menos que 90 graus. Vamos ver o que a gente tem aqui. Será que seria 45 graus? Vamos tentar ver o que dá aqui. Olha só, ixi, 45 graus parece que não fechou o que a gente queria, né? Não deu muito certo. Então eu tenho aqui uma outra opção, que é 72 graus. Vamos ver o que acontecer. E
Olha que massa. Fizemos aí o nosso pentágono, né? Show de bola. Agora vamos para o próximo. Ele está falando o seguinte aqui agora, olha. Aqui está um novo bloco que te permite trocar a cor. Olha, legal. A gente pode fazer desenhos agora. Desenhe uma estrela amarela. Aqui, então, ó, essa estrutura aqui, ela precisa de fazer, olha, 1 vez, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Ele vai fazer 5 traços do mesmo jeito. E também ele vai começar com 100, né? Porque, pelo menos aparentemente, essa estrutura aqui, ela está muito parecida. Só que ao invés de aumentar aqui a nossa, de reduzir, né, a questão aqui da nossa inclinação, ele agora deixa mais fechadinho, né? Então eu acredito que poderia ser ou 120 ou 144. Acho que é 144 aqui, tá? Só que ele quer que eu faça isso na cor amarela. Então surgiu aqui um novo bloco da cor amarela. Olha, que interessante. Aqui entra um detalhe interessante. Olha, se eu colocar, deixa eu separar aqui, ó, a cor amarela aqui dentro. Olha só. Tende a funcionar tudo certinho aqui, né? Vamos executar para ver. Mas maravilha, né? Solucionou aqui e tudo mais, mas vamos pensar uma coisa aqui. Lembram que dentro da estrutura de repetição, eu devo ou preciso colocar apenas aquilo que se repete, mas aquilo que, né, vamos dizer assim, ó, você já pegou a caneta amarela, né, que é essa canetinha amarela aqui. Você vai pegar, você vai tirar ela da mão, vai pegar ela de novo, vai tirar ela da mão, vai pegar ela de novo, então isso não funciona tão bem. O que a gente precisaria de fazer aqui, para a gente economizar até recurso computacional, né, é colocar ele ali apenas uma vez. Então, antes de repetir, eu já defino, eu quero a caneta amarela, fico com ela na mão e não mudo, né? Então, quando eu faço aqui, eu vou otimizar o meu programa. E olha que excelente, tá? E agora vou deixar para vocês aqui um desafio, 2 desafios, né? Eu sempre gosto de deixar aí os desafios, mas eu vou deixar um desafio do laço de repetição aqui, tá? Onde vocês vão fazer a atividade 4 e a atividade 5, que é a próxima aqui, ó, tá? E aqui o que, que a gente faz, tá? Na atividade 4, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou explicar para vocês, ó, tem um novo objeto, ele está explicando aqui, mas eu vou explicar também para vocês. Aqui eu tenho esse novo objeto aqui, que ele faz o quê? Ele pode levantar a caneta ou abaixar a caneta. Porque vocês têm que imaginar que isso aqui é uma folha e você está com a caneta amarela na mão. No caso amarela, porque eu já coloquei a cor, né? Poderia mudar aqui. E aí, vejam que eu faço uma estrela, depois, se eu não abaixo, se eu não levanto a mão, se você continua com a caneta no papel, ela vai sair, né, desenhando tudo, né? Então, se você tem aqui uma estrelinha e tem um tracinho bem pequenininho aqui em cima, o que, que você tem que fazer? Levantar. Então, eu vou fazer a estrela, ó. Vim para cá, 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 levanto a caneta, ando, abaixo a caneta e aí eu arrasto mais um pouquinho aqui para poder completar, tá? Então, esse levantar a caneta, ele serve para isso, né? Você vai desenhar enquanto você estiver com ela, levanta a caneta do papel e aí você abaixa a caneta de novo aqui em cima para poder fazer um novo risco, tá? Então, é assim que a gente vai fazer, então, atividade 4, atividade 5. Se alguém quiser um bônus, vai também poder fazer as demais atividades, a 6, a 7, a 7, ó, a 8, a 9. A gente tem outras atividades aqui, inclusive essa 9, ela é bem difícil, né, mas é bem legal de se aprender. E aí no 10 aqui depois vai ser onde a gente vai brincar na nossa próxima aula ao vivo, tá? Então depois a gente vai tratar sobre as estruturas condicionais, né, na próxima aula. E na aula ao vivo a gente vai criar algumas coisas aqui bem diferentes, tá? Para aí daí a gente já começar a trabalhar aí com nossos conteúdos um pouco mais focados na questão do jogo, né? A gente vai criar um jogo, inclusive, vão abrir um formulário, vocês vão dizer qual o jogo que nós vamos criar, nós vamos fazer isso totalmente do zero, nós vamos criar um jogo totalmente do zero, ainda nesse módulo do curso, tá? De introdução à programação, tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí.
Eu vou liberar, tá? Do mesmo jeito que eu liberei aqui o envio da atividade do labirinto, eu vou enviar também a atividade do laço de repetição para vocês enviarem para a gente aí e a gente também tá fazendo, tá? E na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai liberar a próxima aula das estruturas condicionais e eu espero todos vocês, tá? Na nossa live aí de conceitos de programação por blocos, que vai ser onde a gente vai fazer um negócio muito legal. Provavelmente, tá? Eu vou até usar outra ferramenta que não seja o Blockly, para a gente poder criar um joguinho mesmo, assim, mostrar algumas funcionalidades um pouquinho mais avançadas para vocês verem aonde a gente vai chegar e daí a gente vai trabalhando essa questão do conteúdo, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, a gente se fala, a gente se vê aí na quinta-feira.